Bom dia a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nós vamos ter uma pequena conversa sobre algo que pode assustar pelo título, mas, na verdade, eu espero que seja um caminho da plenitude para a maioria de nós. O medo de amar, né, é algo que vai mobilizar no primeiro momento, né, nos trazendo assim algum sentimento de desconforto, mas, na verdade, também pode ser de libertação se a gente fizer como as minhas antecessoras falaram, né, se nós olharmos para isso com coragem, né, com determinação no que nós precisamos realizar. Bom, 20 anos de Joana de Ângeles conosco aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, especialmente. E como o Divaldo, né, nos brindou ontem, com tantas palavras maravilhosas, ele diz que o conhecimento é trazido do plano espiritual para a Terra e não o contrário. Então, vejam que mesmo que os antecessores Freud, Jung e tantos outros trouxeram todo um conhecimento para nós sabemos que isso já estava sendo intuído anteriormente e que provavelmente Joana de Ângeles estava nesse comando, né? Mas para nós tem alguém assim especial que abriu esse campo para todos, né? Então eu quero agradecer ao meu mentor e meu professor de tantos anos e também pelo convite. E é interessante que faz 20 anos que eu estou em Porto Alegre. Eu vim de São Paulo e fiquei. Então, tem alguma sincronicidade nisso também. Iniciando o nosso tema, Joana traz que o amor vem de Deus. O amor é a essência de Deus. E ele evoluiu no decorrer da evolução do princípio inteligente. Então, nós temos um processo longo. Acho que pode baixar um pouquinho, está muito alto. Um processo longo de aprendizado em várias espécies, né, até chegarmos no reino hominal. Ela traz, então, que o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Esse texto está no Amor, Imbatível Amor, e, como o Divaldo falou, ela fala de luta, né, de busca, né, de evolução através do amor, o tempo todo. Joana, ela pode trazer palavras muitas vezes contundentes, mas é o amor que permeia todo o texto dela. Se nós prestarmos atenção, esse amor que ela fala, ele é, na verdade, o que nos mantém vivos, na verdade. É a essência de Deus, portanto, é o que nos sustenta, este amor. E nós podemos pensar que a nossa oportunidade reencarnatória, porque é uma oportunidade, gente, a oportunidade de estarmos aqui evoluindo, né, ela nos traz justamente aquilo que nós precisamos, para todos nós. Né? Isso que a Michele falou, parece que eu não devia estar reencarnado, né, num planeta de provas e expiações, porque eu já percebi, já superei muitas coisas. Né? Mas, na verdade, é o que nós precisamos. Da posse perversa e egotista do primarismo, a renúncia abnegada do patamar de lucidez espiritual. Todo um processo evolutivo, então, que Joana resume nessa pequena frase, toda uma larga experimentação. Todos nós estamos experimentando nossos erros e acertos. E na área das emoções, na era das emoções, encarrega-se de limiar as arestas do ego. O ego, então, este pequenino que precisa se desenvolver e crescer e aprender com essas experiências, com as experimentações. Se nós somos experimentadores, se nós estamos tentando, nas nossas relações familiares, sociais, se nós estamos buscando o que, na verdade, vai construir o espírito, vai construir o ser, porque a cada encarnação nós temos essa chance de aprender a amar, como diz André Luiz, né? Podemos passar por várias dificuldades, mas vamos precisar voltar e aprender a amar. E só para a gente entender bem o quanto a individualidade, né, proporciona a esta personalidade que nós estamos todo um arcabouço já de conhecimento que trazemos.
mas não conhecimento simplesmente positivo. Às vezes não são experiências positivas, né? Então, o espírito, o corpo mental, a individualidade, o self. Então, só para a gente falar da mesma língua, né? A alma, o psique, o campo biomagnético que anima o corpo físico durante a encarnação. Então, somos esse ser encarnado, essa alma que vai alimentar, e quando nós falamos da alma, nós falamos de todo esse ser individual, essa individualidade que precisa dessa expressão. Então, o corpo astral, mais o corpo vital, mais o corpo físico, a nossa personalidade atual, essa experiência que está desde o nascimento, desde a gestação, na verdade, já na nossa relação com a nossa mãezinha, nos proporcionando a experiência do que vamos ser, do que viremos ser. Né? E estamos todos os dias nos constituindo nesse ser, nesta personalidade que se expressa, então, por agora. E o ego? Quem é esse cara, né, que muitas vezes Joana dá nos dedos? A cada encarnação, a personalidade pode alcançar os mais nobres níveis de consciência. Pode, se ela está dizendo que pode, ela pode. Né? De beleza, cultura, ética, moral, solidariedade humana, rumo à integração. É um resumo do texto do Amor Imbatível Amor e do Conflitos Existenciais, não é uma citação direta, mas veja como o ego tem possibilidade de buscar na beleza, na cultura, nas relações, na solidariedade, o que ele necessita para se reconhecer e para conseguir integrar. Afinal, o que o ego vem nessa personalidade é aprender a integrar as suas experiências. Não podemos passar, né, pelas coisas sem interesse. Joana, em Plenitude, diz que nós precisamos passar por tudo sem se ater a nada. Isso quer dizer que, quando nós vivenciamos algo que está muito difícil de lidar, já que nós, muitas vezes, encaramos nossas relações com medo, temos medo de nos entregarmos. Então, veja que o ego, quando ele se coloca desta maneira, ele, muitas vezes, ele tem uma postura, né, retraída, tímida, com medo. E o que é o medo? É uma necessidade, a princípio, porque nos acompanha ao longo da nossa evolução como espécie humana. Se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui, provavelmente. Nós teríamos sucumbido, porque nós teríamos sido mortos, engolidos pelas feras. Mas o medo é um arquétipo. Né? Ele é essa emoção evolutiva da espécie, esse arquétipo, que Joana resume em resultado das multifárias reencarnações do self. Isso é muito lindo, está no Triunfo Pessoal, no capítulo 5. Multifárias reencarnações do self. O espírito, então, em diversas encarnações, ele vai experimentando o medo, ele vai vivenciando essa experiência e vai aprendendo com ela. Ou ele vai se fixando nela, ele vai ficando aprisionado no medo. E o medo, quando ele se expressa dessa maneira, né, ele pode interferir demais nas nossas relações, nas nossas vidas como um todo. Enquanto evolução, ele significou esse sistema de luta, fuga, paralisação ou morte, que é visto como desmaio. Então, quando a fera desmaia, ou quando nós desmaiamos, nós estamos simulando uma morte para que o agressor não tenha mais interesse por nós. E quantas vezes nós fazemos isso? Nos fazemos de mortos, né? nas situações, nas relações, na família. Nos ausentamos das relações. Então, o medo, que muitas vezes nos protege na luta ou na fuga, muitas vezes também nos paralisa. Então, evitar o risco de vida, essa reação que vem de fora, por isso protetor, mas também as reações internas, que nós chamamos de endógenas, são reações internas da psique. Nós mesmos produzimos, né, essas reações de medo, porque trazemos das multifárias reencarnações do self. Ana fala assim, comportamentos infelizes de reencarnações anteriores que acabaram pautando a nossa a personalidade atual. Reconhecer isso vai fazer toda a diferença para que nós possamos lidar de uma forma mais assertiva com este medo, não paralisando, ao contrário,
podemos pensar numa luta, mas uma luta proativa, uma luta que vai fazer com que nós reconheçamos o que nós precisamos encarar. Então, veja que a nossa arquitetura mental ela é formada desde o princípio, quando nós nascemos, naquele meu primeiro momento, naquele primeiro contato com a nossa mãe, com o nosso pai, nós já começamos a perceber, né, que aquela experiência de vida está moldando a psique. As memórias ligadas às emoções vividas fixam em sentimentos e passam a memórias de curto prazo para de longo prazo. Então, nós vamos guardando nossas experiências e elas vão dando a tônica de como nós vamos nos relacionando. E também a ação das memórias esquecidas ou reprimidas no inconsciente. Então, veja que nós, como reprimimos e formamos o inconsciente pessoal ao longo do nosso processo, né, de desenvolvimento psicossocial, então nós podemos guardar, esquecer experiências porque eram muito doloridas, porque são doloridas, porque nós não conseguimos tolerar. Então, elas podem voltar em lembranças, sonhos ou imaginação. E, quando elas voltam, elas querem ser vistas. Então, é como Hillman fala que a alma pede para ser vista, ela pede para ser reconhecida. E isso faz com que nós possamos perceber o que está nos faltando. As experiências positivas desenvolvem os sentimentos de afetividade e de carinho. As desagradáveis propõem uma postura de reserva ou que se faz cautelosa, quando não se apresenta negativa. Joana fala isso no Amor Imbatível Amor, para trazer justamente nossas memórias, que nem sempre são positivas, mas quando são desagradáveis, quando foram de violência, de abuso, de negligência, elas também precisam ser vistas, elas não podem ser esquecidas, porque senão elas correm um risco de serem repetidas. É o que geralmente acontece. Ou quando essa postura reativa e cautelosa, como ela diz assim, mas, na verdade, a pessoa se impede, a pessoa mesmo impõe um próprio impedimento na vida. Então, o medo de amar, ele passa por isso. Eu não vou me relacionar, eu não vou me entregar, porque senão eu vou sofrer de novo, porque senão eu vou ser violentada de novo. E quem é que pede isso? Quem é que grita, quem é que chora e esperneia todas as vezes que nós passamos por emoções assim? A criança. A criança, como essência também, é um arquétipo. Aqui, numa citação de Jung, das obras completas, no volume 9, eu tirei alguns trechos. O motivo da criança representa o aspecto pré-consciente da infância da alma coletiva. É um arquétipo, então é da alma coletiva. É pré-consciente. Né? Já está em desenvolvimento, mesmo antes da gente conseguir percebê-la. E o adulto, quando percebe a criança, ele muitas vezes pode querer rejeitar, já que, afinal de contas, ele é um adulto, né? Então, não somente existiu num passado remoto, mas é algo presente. E quando nós aceitamos, acolhemos, abraçamos, damos aquilo que a criança está pedindo, nós estamos reconhecendo nossas alegrias e nossas dores. Né? Jung continua dizendo que criança é tudo aquilo que é abandonado e enjeitado. Ao mesmo tempo, que também é divino, que também tem a porção da essência divina. Quando nós enjeitamos, quando fomos enjeitados, quando nós fomos abandonados, quando nós abandonamos, então quem sofre e quem pede esse acolhimento é a criança. Um outro autor junguiano, Hillman, ele diz que quando a criança pede atenção, ela vem nos sonhos através de nós mesmos ou uma outra criança que nós conhecemos ou qualquer outra pessoa em criança chorando, perdida na multidão, rejeitada, abandonada, isolada, correndo risco. Vejam ali uma criança que pode cair numa piscina e ela não tem um adulto cuidando dela. Essa criança que está na multidão entre adultos, mas que ninguém está prestando atenção.
Essa é uma forma de nós começarmos a perceber a criança que pede atenção em nós. Hillman diz que não foi a criança real que foi abandonada. Nós negligenciamos a criança quando abandonamos nossos sonhos, ideais, propósito de vida. Isso foi acontecendo conforme o adulto foi se tornando reprimido. Vejam que Hillman está trazendo aqui a responsabilidade para nós. Nós somos responsáveis pela nossa criança sofrida. Não nossos pais, nossos cuidadores, avós, seja lá quem for, que nós ainda insistimos em colocar a responsabilidade. Não. Quando nós abandonamos o nosso sonho, quando nós não reconhecemos nossas necessidades mais íntimas, nós é que estamos deixando essa criança no meio dessa multidão, no meio de pessoas que não estão dando atenção. E choramos. Choramos de diversas maneiras. Às vezes, literalmente, com lágrimas, e às vezes através das doenças psicossomáticas. Joana de Ângeles, ela fala assim, que a criança insegura, que permanece no inconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis e lógicos. Ela continua comparando dessa forma, que no íntimo teme. A pessoa teme, mas ela exterioriza agressividade, ela é violenta, ela abusa, mas ela teme. Necessita de carinho, mas como é que ela pede esse carinho? Ela desvela ódio, raiva, ela rejeita. Ela precisa de apoio, mas ela faz o oposto, ela se isola, ela foge. Então, a criança, quando chama a nossa atenção, se nós não percebermos, veja que nós estaremos realizando o oposto do que nós precisamos. Joana traz isso no ser consciente, no autodescobrimento. Isso, uma busca interior. Todo um capítulo, capítulo 6, dirigido à violência que nós praticamos, a violência que nós sofremos, que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento de uma criança. Então, nós temos que prestar atenção nas nossas crianças, né, que nós cuidamos, que nós recebemos o intuito, o propósito de cuidar, é uma bênção para nós receber este propósito, mas a nossa criança interior, quando ela está necessitando ser vista, e geralmente está, gente, geralmente está. Nós não podemos negligenciar. E ela aparece como esse vazio na alma, esse grande vácuo que muitas vezes nós experienciamos como ansiedade, e outros sintomas de transtorno de ansiedade também. Nós, às vezes, nos expressamos com uma dependência química, mas é tão prejudicial que nós podemos romper com a imagem de Deus em nós. E nós podemos recair e nos aprisionar na egolatria. Como a Michele falou, com essa defesa do aborto, né, com a descriminalização do aborto, que, na verdade, é uma egolatria. São mulheres e homens que estão pensando em si mesmas e não estão pensando no ser que está vindo. Uma busca frenética fora de si, seja pelo sexo, seja pela imagem corporal, seja por essa hiperexposição da imagem que nós estamos observando através de redes sociais, e, como eu disse, pelas drogas, pela dependência química, pelo trabalho em excesso, o workaholic, então, né, que busca no trabalho a persona, e isso faz com que a pessoa, às vezes, fique muito presa nessa relação. Joana diz que a espontaneidade infantil que existia no âmago do self cede lugar à hipocrisia adulta, à negociação para estar bem, mediante o engodo e a promessa. Conflitos existenciais. Portanto, Joana, ela afirma o que Jung também trouxe, que nós nascemos originais e morremos cópia. Quando o adulto reprimido
né, vem à frente dessa espontaneidade infantil, nós perdemos a chance de viver a nossa essência, que é o amor que vem de Deus e que está em nós, que todos nós temos este potencial. Quando nós abrimos mão do amor, nós passamos a necessitar. Vem a necessidade. Ananke, no mito, ela é uma deusa, mãe das moiras, que controlava o destino de todas as almas antes de encarnar, ou baixar, como os gregos dizem, né, Gelson? Ananke, quando ela se instala, ela cobra do ego. Você não fez a sua parte, você está negligenciando a si mesmo. Então, ela se apodera de nós e ela controla a nossa vida. Olha o resultado. Excessivamente, né, controle do tempo, uma necessidade de aquisição, de compulsão, seja por compras, por comida, seja por pensamentos obsessivos, seja por nos aprisionando nessa gaiolinha de ouro aí, nós estamos achando que estamos protegidos. Esta é a Ananke na nossa vida. Ela cobra, ela tem necessidade, né? E esse sentimento de falta de sentido, que na mitologia também, quando nós vemos sentido nas nossas relações, nós dizemos que temos Eros nessa relação, porque é Eros que proporciona essa possibilidade de darmos sentido para aquilo que estamos fazendo. Então, pode causar ansiedade, carência, como eu disse, desespero, viver no automático. E quando nós passamos uma encarnação vivendo no automático, nós tomamos um susto quando chegamos na pátria espiritual. Puxa vida, mas o que eu estava fazendo? Como é que eu não sabia disso tudo? O que eu fiz agora? Como é que eu faço para voltar? Provavelmente é a primeira pergunta que a gente vai fazer, caso a gente negligencie a nossa experiência, nosso propósito, nossos sonhos. Às vezes, é bem trabalhoso voltar atrás e recuperar os sonhos. Porque, às vezes, nós fizemos uma carreira, nós temos um relacionamento de longa data, nós temos filhos, nós temos vários compromissos. E aí a gente pensa assim, bom, mas como é que eu vou abrir mão disso tudo e começar de novo? Nem sempre é necessário começar de novo. Nós podemos fazer transições, nós podemos mudar uma profissão. Eu quero dizer que eu era publicitária. Eu fui publicitária por 8 anos. E, justamente, chegando a Porto Alegre, eu comecei a estudar psicologia e procurei encontrar aquilo que era o chamamento da minha alma. Eu posso dizer que, em partes, assim, eu fui chamada por Ananke. Existia uma necessidade de recuperação do meu processo reencarnatório e acredito que eu tive, né, a grata oportunidade de recuperar ainda nessa encarnação. Não precisei deixar passar. Mas é lógico que isso é uma pequena parte. Existem muitas maneiras de nós percebermos que estamos abrindo mão daquilo que está na nossa alma, que a nossa alma pede. Falando do medo de amar nos nossos relacionamentos, quando a criança volta, quando a criança pede para ser vista, aquela criança que foi abandonada, negligenciada, ela cobra atenção, né, e reparação. É necessário que nós mudemos a nossa postura. Mas como é que ela pede? Como é que aparece em relacionamentos? Muitos tipos de relacionamentos, eles são pautados pela necessidade, não pelo amor. Por isso o medo de amar. Um choro interminável nas diversas doenças pode estar dizendo, cuide de mim. Uma dependência. Oriente-me, diga-me o que fazer. Aceitação. Aceite-me, sem julgamentos, sem perguntas. Por carência. Ame-me. Por proteção. Vou morrer sem você. Compensação. Não espere que eu faça algo por mim. Por interesse. Eu sempre fiz tudo o que você queria. Eu sempre fiz tudo o que você queria. E agora você me abandona?
E agora você vai romper comigo? Por ilusão. Eu pensei que ele ou ela fosse diferente. Quando eu conheci ele, não era assim. Não estou entendendo. Essas são as frases que a criança fala, que a criança interior pede, para que nós demos atenção. E elas, às vezes, aparecem literais, como frases mesmo. Você vai me deixar? Eu não vou viver sem você. Como é que eu vou me suportar a vida? Como é que eu vou fazer? Às vezes, elas são literais. Às vezes, elas vêm na doença psicossomática. Às vezes, ela vem numa queda, num acidente, em que aí eu passo a ser cuidado, efetivamente, né? Tantas outras formas que esse medo, quando aparece nas nossas relações, se eles não são vistos como eles precisam, né, se nós passamos a negligenciar mais uma vez, nós estamos nos negligenciando, nos abandonando mais uma vez. Por que será que nós ainda fazemos isso? A Guadalupe trouxe bem claramente, né, a sombra. Aquilo que é tão difícil de reconhecermos em nós. Jung fala que o oposto do amor é o poder, é controle, é necessidade de ter o outro sob aquilo que eu preciso. Mas um contém o outro. Eles andam juntos. Se o amor está na consciência, o poder está inconsciente. Se o poder está na consciência, o amor está inconsciente. Por isso que a criança vem trazer essa necessidade do amor, essa necessidade de amar. Veja, a necessidade de amar. Parece que a Nancy está junto o tempo todo, né? Necessidade de amar. Mas é aprender a amar, é encontrar o amor. Há, sem dúvida, um grande conflito entre o que se é e o que se deseja ser. No esforço contínuo por alcançar patamares em que a harmonia emocional torna-se uma realidade. O Psicologia da Gratidão é o último da série psicológica, e ele é brilhantemente, se a gente pode pensar, um resumo de tudo que a Joana falou ao longo de 26 anos, 27 anos. Então, quando nós encontramos gratidão por estarmos reconhecendo essa criança que sofre ainda, então nós começamos a fazer as pazes com ela e começamos a integrar essa parte em nós. E aí nós não vamos ter medo mais. Ao contrário, nós vamos poder nos perdoar. Nós vamos conseguir perdoar o outro. Abrir mão de jogar a culpa em nossos pais, em nossas mães. Abrir mão de deixar... Abrir mão, na verdade, de uma relação que já não existe mais. Daquela relação que ela ainda está funcionando, porque ela tem todo um laço em diversas situações. Desculpa, se alguém sair daqui e se separar, não foi culpa minha. Não coloquem a culpa em mim, mas não estou falando isso. Eu estou falando de reconhecimento. Eu estou pedindo que vocês olhem para relações que não estão funcionando e se perdoem, né? E ajam com criatividade. A criatividade é a nossa oportunidade de encontrar formas, né, novas, formas diferentes. A criatividade, quando ela chega na nossa vida, nós aprendemos a amar. E nós doamos esse amor e não cobramos mais, como o Divaldo falou ontem. Porque aquele que realmente evolui, ele não precisa cobrar o amor do outro. Não preciso dizer, me ame, não me abandone. Eu digo, olha, eu te amo. E nós passamos a entregar não só aquilo que nós já encontramos em nós, não só aquilo que nós já descobrimos, né, na nossa trajetória, nesta personalidade, mas nós temos chances de acessar o self, de acessar a plenitude, porque nós vamos abrir, o ego vai se abrir e vai abrir campo de reconhecimento, de autoconhecimento. Isso, às vezes, é trabalhoso, quase sempre é muito doloroso, né?
E que esse trabalho todo, se nós tivermos o intuito de nos dirigirmos efetivamente a nós, ao self, nós encontramos a nossa realização. Nós temos oportunidade de nos realizarmos. E como Jesus pediu que nós fizéssemos isso? Como é que Jesus recomendou? Além de reconcilia-te com teus inimigos enquanto estiver no caminho com ele, que é a passagem da sombra, né? Que nós conseguimos compreender como tudo que nós entendemos da nossa sombra, já compreendemos da nossa sombra e precisamos amá-la e precisamos nos reconciliar com ela. Jesus falou que é a criança que tem esse livre acesso ao reino de Deus. Então, Jesus já trouxe antecipadamente o arquétipo da criança para ser reconhecido. Deixai vir a mim as crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhante a elas. Semelhante a elas. Não é para ser infantiloide. Não. Não é para ficar chorando, esperneando, como muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo. Não, nós temos que buscar a criança e agir com a criatividade da criança. Foi isso que Jesus nos recomendou. Muito obrigada.